Fala pessoal, beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreva e compartilhe para você não perder nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais, tem o meu Twitter, Instagram e também estou lá no TikTok. Os links estão sempre na descrição ou só digitar lá, @GalvaniRenan, você já me acha em todas as redes sociais. Aproveita conhecer meu parceiro, a EuroEFoot, onde você pode jogar e se divertir com a Master Liga online dentro do seu eFootball 2026. Antes de falar sobre o assunto principal do vídeo de hoje, que vocês me pediram muito novamente sobre o Brasileirão no Konami ou na EA Sports na próxima temporada, vamos falar rapidamente, tá, galera? Aparentemente, a versão do Camp Nou para mobile no eFootball deve chegar em breve, tá? Já foram achados agora nessa versão do eFootball 26 os arquivos referentes ao Camp Nou para a versão mobile, tá? Não seria um novo Camp Nou, seria o mesmo atual, né? O Camp Nou que tem também nas versões de console, chegando para o mobile, né? Até que, enfim, vamos ver quando que vai chegar, se agora na 5.1 em meados de setembro ou somente em outubro na 5.2. Eu acho que vai ser na 5.2 em meados de outubro, tá? Na qual eles vão chamar de grande atualização novamente. Vamos ver o que vai acontecer, mas é bem provável que chegue até outubro já na versão mobile. Espero eu também que chegue mais estádios, além, né, do que a gente já tem. Talvez, quem sabe, do Borussia Dortmund e outros estádios aí de clubes parceiros também sejam adicionados na versão mobile. Quanto mais, sempre melhor, beleza? E vai falar do vídeo de hoje sobre o Brasileirão. A gente tem atualização aí, ou melhor, não diria nem atualização, galera. Mais uma vez, né, a galera falando sobre o que está acontecendo no cenário de games e, obviamente, vou dar minha opinião sobre aqui. Lembrando que antes que cheguem os haters, né, galera? Esse comentário que saiu no site da Sporter Insider, ele fala exatamente sobre Konami e EA, tá? Ele não tá falando só Brasileirão na EA, ele fala sobre a Konami e sobre a EA. Eu não vou ler a matéria deles aqui, né? Mas vocês podem entrar no Sport Insider, acessar lá que tem essa matéria. Eu vou fazer um resumo aqui do que ele falou, né? E daí eu vou dar a minha opinião sobre, tá? Que não muda muito em relação ao que eu já falei em outros vídeos. Ele fala, né, que a Libra e a LFU agora vão transmitir também o Brasileirão para outros países da Europa, que isso vai trazer visibilidade para os jogadores, para os clubes, etc. E eu acho isso sensacional, né? Muita gente mora fora do Brasil também, gostaria de poder assistir o Campeonato Brasileiro, né, em outras TVs que eles têm por lá, na internet, etc. Então é bem legal isso aí, né, de poder trazer o Brasileirão fora do mundo. Depois do Mundial ficou muito forte também o Brasileirão, né? Muito curioso para as pessoas. Então isso é extremamente importante, tanto da Libra como da LFU. A questão é o Flamengo, né? Que não está fazendo parte de nenhuma das duas, quer ter só a parte individual, então isso vai ser um grande problema, obviamente, também para os fãs do Flamengo aí, em questão a essas ligas de futebol. Mas ele fala que existe já a conversa da Libra e da LFU para games e que eles querem que na próxima janela, ou seja, a próxima temporada, né, no caso a gente está falando do eFootball 27 e do UFC 27, que eles querem, olha só, vamos lá, que eles querem que nenhum clube seja exclusivo mais, nem de Konami e nem de EA e nem de qualquer outra empresa, que eles estejam todos os clubes em ambos os jogos. Então, se a Libra e a LFU tiver direito de imagem dos clubes, eles não querem fechar exclusividade com a EA e nem fechar exclusividade com a Konami. Eles querem ter o Brasileirão, independente de seja Konami, EA, UFL ou qualquer outra empresa que chegar lá e pagar, eles liberam a imagem dos clubes. Isso é legal e isso é extremamente possível, tá? Isso vai ser muito bom se realmente acontecer, tanto para a Konami como para a EA. Porque hoje, para vocês terem ideia, a Konami, para poder ter os 20 clubes da Série A, ela precisa ir lá fechar um por um, né? Antigamente eles fechavam com a CBF e a CBF dava direito aos clubes. Depois a CBF passou a não ter mais direito sobre os clubes, então tinha que negociar com a CBF para ter o Brasileirão, depois negociar com o clube, depois negociar com o jogador e depois negociar para ter o estádio, né? Olha só o trabalho que era. Agora, tendo esse contato aí da LFU e da Libra, né, é um pacote. Você fecha lá com a Libra, você vem um pacotão dos clubes da Libra, você fecha com a LFU, vem os pacotões da LFU, tá? Para os jogos, o escudo real, o uniforme real do clube. A grande questão, galera, que não vai mudar, isso é fato, vocês podem falar o que for, não vai mudar enquanto tiver a Lei Pelé aqui, é a questão dos direitos de imagem dos jogadores. Então, se tiver um acordo do mesmo calibre que a LFU, para a Konami é bom, porque hoje ela tem que negociar 20 clubes da Série A, um por um. Agora, ela só negocia com 2 ligas e tem todos os clubes. Isso é ótimo, para a EA também é ótimo. Mas, eu duvido muito que tendo
é aqui a nossa Lei Pelé aqui, né, cara, que eles terceirizam essa imagem para as empresas, para a Konami e para a EA. Aí eu sei que a gente ia chegar para mim e falar, pô, Renan, mas aí é um acordo bem fechado, né? Eles fazem um contrato lá no qual fica amarrado. Galera, você descobriu o mundo, é isso? Você descobriu o universo agora, cara? Não é possível, cara, que as empresas que tenham multimilionárias, 50 mil advogados, não tenham pensado nessa sua hipótese aí, meu querido. Nossa, de chegar e fazer um contrato bem amarrado. Galera, não é sobre contrato bem amarrado, é questão de não ter segurança para as empresas, né? E se tivesse como fazer, obviamente, tanto a EA como a Konami, qualquer outra empresa, já teria investido aqui no Brasil há muito tempo, cara. A Liga Brasileira e os jogadores brasileiros são muito pedidos pela comunidade do mundo inteiro, né? Então, se não fizeram até agora, é porque realmente é muito difícil. E como a Konami faz hoje, é licenciar jogador por jogador, né? Ter a licença dos jogadores de forma individual, o que é muito trabalhoso e a EA não quer fazer. Eu duvido muito que a Libra e a LFU tenha o direito em bloco dos jogadores do time. Do clube, eu acredito sim, mas dos jogadores eu acho muito difícil. Para vocês terem ideia, a própria Comebol Libertadores, ela falou para a EA que a EA poderia usar sim os nomes dos jogadores brasileiros, quando foi chegado lá, né, Comebol, no FIFA, etc. Mas a EA não tinha nenhuma garantia. Tipo assim, não, aí a Comebol falou, aí, pode usar, a gente tem o direito dos jogadores dentro do modo Libertadores, vocês podem usar, etc. Aí não quis arriscar, não quis, né, mesmo podendo usar segundo a Comebol. Por quê? Porque a Lei Pelé, ela sempre vai garantir a imagem de jogadores. Vamos supor lá que de 22 jogadores do Corinthians, 5, 6 ou 10 jogadores assinem lá o bloco e falam, não, pode usar. Tá, mas e os outros? Qual que é a garantia que tem, né? Que esses outros jogadores vão poder usar também, ou vão processar a Konami, ou vão processar a EA, caso use a imagem deles de forma indevida. Como eu falei ali, Pelé, ela foi criada há muito tempo, então não tinha essa questão de jogos digitais e a galera ter interesse em futebol virtual, etc. O que precisa, galera, e a Lei Pelé não é ruim, já falei isso várias vezes, a Lei Pelé ela é boa para os jogadores, ela só é uma lei antiga desatualizada. Eu acho que o ideal nesse momento é atualizar-se a Lei Pelé, deixar ela nos moldes do dia de hoje, né, para que os jogos e as empresas possam explorar a imagem desses jogadores, né, sem que seja prejudicada tanto os jogadores como as próprias empresas. Então, eu duvido muito que mesmo que a Libra e a LFU cheguem para a EA e para a Konami e falem, ó, pode usar, temos a assinatura dos jogadores lá, vocês podem usar a imagem deles. Eu duvido que eles vão se sentir seguros tendo a Lei Pelé como era hoje, porque a qualquer momento o jogador vai falar, não, eu não assinei, ou eu assinei, mas mesmo assim não estou concordando, quero processar os caras. E, obviamente, eles vão se restaguar no máximo aí para que isso não aconteça, tanto a EA como a Konami, tá? No final, inclusive, da matéria, até colocar aqui para vocês, né, porque muita gente tratando essa informação como uma certeza que já vai ter. E o próprio jornalista, que é o Felipe Lobo, ele fala no final lá, ó, entre as questões em aberto para a próxima temporada, essa é uma delas. Caso LFU e Libra prossigam juntas na negociação e nenhum de seus clubes descole da venda conjunta, os blocos conseguirão incluir os direitos de imagem de todos os atletas? Ou seja, ele termina a matéria com uma pergunta e não com uma afirmação, como tem muita gente já por aí no clickbait afirmando que vai ter agora em direito de bloco as imagens dos atletas, os jogadores, os escudos, os clubes, uniformes, etc. Tá, galera? Calma, calma, estamos no Brasil, meu querido. Estamos no Brasil. E isso você tem que ter o pé no chão. Vamos aguardar o que vai acontecer. O mais provável, na minha visão, pelo menos para a versão 27, tanto do jogo da EA como no jogo da Konami, é que a licença de todos os clubes venham de fato em bloco ali, né? Mas dos jogadores é outras questões. Eu acho que a Konami vai seguir nessa parada de licenciar jogador por jogador. E a EA, ela vai arriscar ali talvez um ou outro clube que ela consiga ter as licenças de jogadores, mas acho que eles vão esperar mesmo a EA pelo menos ter os jogadores, né? Ou a certeza que a LFU e a Libra tenham 100% de certeza que eles vão ter todas as imagens de jogadores, o que eu duvido que isso acontecer, ou a EA faça exatamente o que a Konami vem fazendo nos últimos anos, e lá e tentar negociar, já que tem o direito do dos clubes, e lá e negociar a parte, a imagem desses jogadores e tentar o máximo possível para inserir no jogo, igual a Konami faz, né? Às vezes de 22 jogadores tem lá 15, o resto não tá no jogo, enfim, mas licenciar a maior parte, como a Konami vem fazendo nos últimos anos.
Vamos aguardar as cenas desses próximos capítulos difíceis aqui no Brasil. Como eu falei, o ideal não é excluir Lei Pelé, tá? É atualizar essa Lei Pelé. Vamos ver se vai acontecer, se existe interesse por trás dos jogadores, principalmente, de querer fazer essa atualização dessa Lei Pelé. Deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto!